Bom dia, Visite Brasília! Já estamos aqui. Muito bom dia, Visite Brasília, bom dia a todos vocês. Hoje o aniversário é do nosso quadradinho. Brasília completa 60 anos nessa terça-feira de feriado. E a nossa programação de live tá incrível mesmo. Eu converso agora com o João Carlos do Histórias de Brasília para a gente começar essa nossa programação. E antes de mais nada, dizer que às 10 eu converso com o João do Histórias de Brasília, às 11 eu converso com Danilo Barbosa, designer e arquiteto, às 14 eu converso com Daniel Zucco do Minha Brasília, às 15 com Marcos Lingocchi, às 17 temos um pocket show do Clube do Choro aqui no Visite Brasília. E às 19 o grande aplauso, o maior aplauso do mundo para a nossa capital em função do seu ser capital. Então vai compartilhando essa live, vai chamando as pessoas, que eu tenho certeza que esse conteúdo nesse dia vai ser incrível. Muito bom dia, João. Oi, Caio, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Ainda Bom melhor dia a todo agora, mundo né? que O está sol aí. saiu. Pois é, Brasília né? Tá um amanheceu dia um pouco bonito. nublado, mas agora saiu o sol, tá lindo. Ah, já já vai ter um sol aí forte, vai chover, ou seja, hoje eu acho que vão ser as 4 estações clássicas de Brasília para comemorar o aniversário, né? É verdade, é verdade. João, primeiro eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Hoje é um dia especial para a gente aqui do Visite Brasília, para vocês da História de Brasília, para todo mundo que vive e respira a nossa cidade aí diariamente. E para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, você que está assistindo a gente, você que está chegando agora, eu sou o Caio Rafael Marques e hoje eu converso com o João Carlos de Histórias de Brasília, para a gente saber aí o que a nossa cidade tem escondido, o que a gente pode saber dessas histórias aí, né, João? Começo perguntando, João, o que te inspirou a criar um espaço para reunir aí as histórias mais lindas, inusitadas, curiosas do nosso quadrado? Bom, o História de Brasília ele começou em 2014 no Facebook. Foi uma iniciativa bem despretensiosa mesmo. Eu só queria compartilhar algum material que eu tinha sobre a cidade. Eu sempre li e guardei tudo que eu pude sobre Brasília. Então, tem muita revista antiga, os livros que vão saindo, as biografias das personalidades. Então, eu sempre anotava, assim, tinha um arquivo no Word que eu fazia um parágrafo sobre alguma coisa curiosa. Mas eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Ou então alguma foto que eu achava. Mas aí eu tive essa ideia no Facebook, baseada numa página que existe chamada São Paulo Antiga, que foi a primeira página a resgatar a história de uma capital mesmo. Isso lá em 2013, ou seja, em termos de internet, isso é a pré-história, né? Tudo mudou Sim, muito desde então. Então eu vi essa página, vou fazer alguma coisa parecida com Brasília. Aí comecei a História de Brasília, bem despretensiosamente, a página começou a fazer sucesso, as pessoas começaram a me mandar fotos e histórias mesmo suas, das suas famílias, e isso foi alimentando. Acho que isso aqui é da grande tônica da página. São as pessoas mandando as histórias da sua vivência que tem a ver com a história da cidade, né? Mas eu pesquiso bastante sim. também. Vou no arquivo público, tem muita coisa sensacional que a gente consegue incorporar, né, ao nosso dia a dia, coisa que a gente não sabia. Eu descubro coisas todo dia também. Sim. Não, imagina, eu acompanho a página, assim, acredito que a maioria das pessoas que estão aqui com a gente na live também acompanham a página. E, cara, surgem umas histórias e você fala assim, meu, como que pode alguém saber desse detalhe, saber desse bastidor e trazer aqui pra gente? Então, realmente é um portal assim que para quem quer conhecer Brasília mais aprofundadamente, das suas histórias, o História de Brasília de fato esconde aí várias nuances, várias curiosidades, né, João? A gente está tendo alguns comentários das pessoas falando sobre você, parabenizando pelas lives, pelos conteúdos. Eita, esse papai é cheio de live. Parabéns, Brasília. Gente, vem chegando, para você que está chegando agora, eu sou o Caio Rafael Marques e eu converso hoje com o João Amador. João Carlos ou João Amador? João. João Amador, ou João João Carlos Amador. Amador, né? João Amador é mais João, rápido, né? Mas tá bom, João Amador, lá do História de Brasília. Hoje a nossa capital completa 60 anos. Então hoje vai ser o dia inteiro de homenagem à nossa capital aqui no Visite Brasília. Se você está em casa aí,
faz o stories, marca a gente, marca o Stories de Brasília. Vamos lotar esse Instagram hoje de muito amor e de muito afeto por aqui. João, nesses 60 anos aí de trajetória da nossa capital, o que mais você coleciona aí são histórias, mas se você tem algumas histórias ou alguma história que chama muito ou chamou muito a atenção das pessoas lá no Histórias de Brasília? Olha, tem uma que é uma das minhas preferidas. Eu sempre conto e sempre que eu falo, as pessoas se fascinam. Muita gente já conhece, mas tem muita gente que também não conhece. Que é a história da Vila Mauri, que é aquela cidade que foi inundada pelo Lago Paranoá, ou seja, ela ainda existe, está ali embaixo do lago. Que era um acampamento operário, na verdade. Chegou a ter 20 mil pessoas, ou seja, é muita gente. É o tamanho Muita de uma gente. cidade do interior, né? E ela surgiu espontaneamente, ou seja, não foi planejada. O que acontecia naquela época é que os migrantes iam chegando aqui em Brasília à procura de trabalho e muitas vezes não tinham onde ficar, porque a cidade ela ficou superlotada. Não tinha mais espaço para tanto trabalhador e as famílias, porque Brasília não foi pensada para abrigar as famílias dos trabalhadores. Eles ficavam ali nos acampamentos operários das construtoras, que sempre ficavam próximo à obra, né? Então cada obra tinha ali o seu acampamento, mas não tinha espaço para a família, eram só homens solteiros. Mas acontece que chegavam aqui todo dia muita gente, principalmente do Nordeste, que estava atravessando a pior seca do século, chegavam com as famílias e não tinham onde ficar. Então as pessoas iam montando ali os seus barracos improvisados, eram o que chamavam das invasões. A Vila Mauri foi uma das maiores, ficava ali exatamente onde é o lago, ali na altura, perto da Vila Planalto, do grupamento de fuzileiros navais, e ela foi inundada. O governo ele avisou todo mundo que isso ia acontecer, ou seja, ele falou que mais ou menos ali meados de 1960 o lago ia encher e eles iam ter que sair porque tudo ia ficar coberto d'água. Muita gente não acreditou, continuou Sim, ali até o último dia, né? Achou que era uma conversa do governo para eles irem embora, que não ia ter lago, que não ia ter nada. Mas a água foi subindo e o governo deu um dia limite para as pessoas saírem dali. E quem não saiu dali, eles foram retirados à força. Mas ninguém se feriu, ninguém morreu. Tem lendas urbanas de que tem gente que morreu afogada ali, mas isso é lenda. Ninguém morreu, entendi. não. Todo mundo saiu e foi para Sobradinho, Gama e Taguatinga. Foram as três cidades que abrigaram esse pessoal. Engraçado a gente falar sobre essa história da Vila Mauri, o João, porque tem muita gente que acha que o lago, eu tenho uns amigos que acham que o lago foi enchido ali com De uma com vez só, né? caminhão-pipa, com mangueira, e fala assim, não, cara, É, não é bem assim, né? Tipo, é um lago artificial, mas na verdade teve todo um trabalho, aí, um planejamento para isso acontecer. Inclusive cidades, vilas, né, acampamentos submersos. Incrível. Gente, então a gente continua recebendo os comentários de carinho aí pelo Histórias de Brasília na nossa live. Muito obrigado a todos vocês, Terezinha, Carol Garcia, do Rio de Janeiro, Flávio Costa. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem mandando aqui as perguntas, porque a gente está nesse bate-papo de hoje aqui com o João Amador, do Histórias de Brasília, nesse dia que Brasília comemora 60 anos. Então hoje é um dia para a gente falar especificamente das coisas boas da nossa capital. João, é, como ter, assim, eu faço parte de um grupo lá no WhatsApp, né, com o Visite Brasília, duas histórias de Brasília, e aí muitas pessoas devem estar se perguntando como que eu faço para mandar minha história, como que faz, como que são selecionadas essas histórias, eu tenho uma história, aconteceu comigo, como que eu faço para entrar em contato com você e mandar essa história, João? pode mandar ali pelo direct de qualquer rede, pode ser pelo Instagram, pode ser ali pelo Messenger do Facebook. Tem um e-mail também que eu recebo, é historiasdebrasilia@gmail.com, que eu recebo muita coisa. Ou no próprio grupo, tem o grupo do WhatsApp, né, que é o Histórias de Brasília. Ou seja, as pessoas podem ir mandando. Eu publico quase tudo mesmo, 90% do que eu recebo. O que eu não publico é quando uma foto, por exemplo, ela está sem foco, ou ela Uhum. não diz nada sobre o lugar. Às vezes é só a foto, é a cara das pessoas. A pessoa diz, ah, essa foto foi tirada dia tal, no tal, mas não tem um contexto, né? É só a cara das Sim. pessoas. Mas é raro disso acontecer, bem raro, assim. Mais de 90% é publicado. E as histórias, as pessoas geralmente contam ali no texto, junto da foto, contam a história do seu jeito. Aí eu dou uma ajeitada, deixo o texto mais fácil de ler, resumo também, né? Porque linguagem de internet eu acho que tem que ser um texto mais resumido. Sim. Geralmente eu evito grandes histórias, mas quando é algo mais
apurado, com mais substância, eu coloco maior, então eu coloco lá no site, que é o historiasdebrasilia.com. Mas geralmente eu vou adaptando as linguagens para cada lugar que eu publico. Legal. Então, se você está aí assistindo a gente, tem uma história nesse dia de 60 anos da nossa capital para contar aí. Envia através do direct em alguma rede social para o João, lá para o Histórias de Brasília. Oportunidade de você aparecer aí nos maiores portais de histórias do nosso país. E para você que está chegando agora, eu sou o Caio Rafael Marques e eu converso com o João Amador do Histórias de Brasília. Hoje a nossa capital completa 60 anos nesse dia maravilhoso que está fazendo. Muito obrigado a vocês pela audiência. Hoje vai ser um dia inteiro aqui de lives homenageando o nosso quadradinho. Se você ainda não fez a sua homenagem, faz a sua homenagem nos seus stories, no seu Instagram. Marca o @Visite Brasília e o @Histórias de Brasília também, para a gente inundar aí, em dose dupla, carinho por essa cidade. João, ainda nesse bate-papo de Brasília, eu vou fazer algumas perguntas, porque você tem alguém que domina as histórias do nosso quadradinho, essa pessoa é você. Nossa cidade tem muita história engraçada, muita história divertida, muita história emocionante, mas é uma cidade que tem histórias misteriosas, tem muito mistério por trás de Brasília, João? Tem, eu acho que sim. Acho que a gênese de Brasília já é mística, né? Sempre foi ligada ao misticismo e ao mistério. A gente já começa com o sonho de Dom Bosco, né? Um sonho profético que, que previu uma cidade, um continente que não era o dele. O Dom Bosco nunca veio aqui para a América do Sul. Ele era o padre italiano, teve o sonho lá. Ou seja, já começa aí, eu acho, uma cidade prevista numa profecia, num sonho pouquíssimas cidades no mundo, talvez nenhuma, tenha se originado de uma profecia. Então já começa por aí. Brasília, ela atraiu desde o início muitos grupos religiosos também. Então, começando pelos salesianos, que foram os primeiros a chegar aqui, que era a ordem do Dom Bosco, e hoje em dia os salesianos estão aqui em Brasília, tem a igreja, tem escola, eles realmente ajudaram a estruturar, e fora todos os outros grupos, católicos, espíritas, a gente tem o Vale do Amanhecer, né, que é um Sim, lugar que tem muito desse misticismo, da Tia Neiva, que é uma história fantástica também. Ela era ela trabalhava aqui nas obras, era caminhoneira, e aí começava a ouvir as vozes, tinha todo esse apelo místico que fez ela fundar a comunidade que ela fundou. Então, acho que Brasília tem isso, e ela tem a característica também de abrigar de uma forma uniforme várias religiões, seitas e crenças, coisa que não é fácil a gente ver no mundo também. Você andando sim, pela cidade, por exemplo, você anda aqui pelo Plano Piloto, as Açores a Norte, a cada quadra você vê uma igreja diferente, de religiões diferentes, crenças diferentes, e todas convivem numa boa, não tem uma separação rígida de nada, né? Não tem uma área, essa área é do muçulmano, essa aqui é judeu, essa aqui é católico. Está todo mundo sim. junto. E essa é a ideia de Brasília, isso deu muito certo, isso foi planejado e deu certo. É verdade. E São Paulo, eu lembrei agora, né? São Paulo tem um pouco disso, né? Os bairros, um pouco pelas etnias, um pouco ali Sim. pelas crenças. E Brasília é esse encontro mesmo de cultura, de paladares, enfim, do mundo mesmo, do mundo inteiro. João, eu recebi aqui no meu WhatsApp do Luiz perguntando sobre a história do foguetinho ali do Parque Ana Lídia, que inclusive estou aqui, estava preparando um café Ah, eu aqui tenho para essa tomar caneca. na caneca do Ralph, do Parque Ana Muito Lídia. legal. Conta um pouquinho pra gente, João, sobre, assim, a gente conhece a história aí da Ana Lídia, né? A gente sabe por que surgiu aí essa homenagem à Ana Lídia, mas a história do foguetinho do parque. O parque ele foi inaugurado em 69, um pouquinho antes, ele já existia, embora ele foi inaugurado oficialmente em 1971, mas ele já existia ali antes. Então, os brinquedos do parque, de um modo geral, eles foram inspirados em um parque de diversões que já existia nos Estados Unidos, que era de uma empresa chamada Miracle, que ela patenteava, né? Eles são patenteados, todos aqueles brinquedos. Então, tanto o Sim, foguetinho como outros brinquedos aqueles dos contos de fadas, que tem a bota da, da, da Cinderela, não, da Alice e outros, sim, aqueles brinquedos de índio, ou seja, tudo aquilo já existia nos Estados Unidos e eles trouxeram uma franquia. Então, o foguetinho fazia parte do que eles chamavam de ala espacial do parque, né? O parque era dividido em três áreas diferentes. A ala dos meninos, que eram os brinquedos de Bang Bang, a ala das meninas, que era contos de fada, e a ala espacial,
que eram os brinquedos relacionados à chegada do homem à Lua. Fim dos anos Legal. 60, né? O homem estava chegando na Lua, então a moda era viagem ao espaço. Essa divisão de ela acabou não acontecendo, ela era só na teoria, porque os meninos não ficavam brincando só em um lugar, nem as meninas brincando em Sim, outro. Todo mundo brincava junto. Então ela ficou na teoria e se juntou tudo. E o foguetinho, ele sempre foi o mais famoso brinquedo do parque, não só no Brasil, em outros países, que essa franquia também da empresa Miracle foi. E hoje em dia ele é um dos únicos, talvez seja o único original desse brinquedo no mundo, que está aqui em Brasília, porque todos os outros já foram desativados, porque ele caramba. contrariava normas de segurança. Vendo nos Estados Unidos, eles mudaram as normas de brinquedos desses parquinhos e todos os brinquedos dessa empresa tiveram que ser refeitos ou desativados. Mas aqui em Brasília, continuam os originais ainda estão lá. Porque eles eram de ferro, meio perigosos. O Sim, próprio foguetinho, você vê umas fotos antigas, ele tinha um escorregador gigante, que muita gente se machucava ali. Era quase vertical o escorregador. Era bem perigoso entendi. mesmo. Então, tiraram o escorregador, mas ele é bem seguro hoje em dia, né? Alguns brinquedos mais Sim. perigosos tinham um roda-roda ali também que acabou. Mas, enfim, é um parque seguro. Eu brinquei muito lá, levo meus filhos lá até hoje. Então, é bem legal. Sim, tem muitas pessoas aqui falando que já brincou muito aqui no Parque Analise, no foguetinho. Realmente, eu nunca brinquei, já adoro lá o parque, já fui, mas não peguei essa parte, infelizmente, da nossa capital. E para quem está perguntando aí, ó, onde encontrar essa caneca do foguetinho, essa caneca do artista Ralph Braga, vocês encontram lá no nosso portal www.visitebrasilia.com.br, na nossa lojinha. Tem vários produtos de Brasília aí para você presentear quem você ama, para se presentear também hoje, nesse momento. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Caio Rafael Marques e hoje eu converso com o João Amador, do Histórias de Brasília, nesse dia lindo aí, que Brasília comemora 60 anos de história. A gente está aqui falando um pouco sobre a trajetória do Histórias, conversando, na verdade, né, João, sobre esse mistério que é a nossa cidade. E agora eu queria enfim, deixar esse espaço aberto para você aí soltar a sua homenagem, o seu amor, o seu carinho pela nossa capital. João, um recadinho para quem está nos assistindo, nesse dia tão especial para todos nós brasilienses não só que nasceram aqui, mas que vieram também para fazer parte dessa história. Sim, que todo mundo, a gente está construindo a história, né? É Tem verdade. uma polêmica do que é o candango é quem veio construir, quem veio depois. Eu acho que candango é todo mundo. Quem nasceu, Sim, quem veio depois, quem veio na construção, quem chegou muito depois. Ou seja, a gente constrói a história da cidade de alguma forma. Não tem, o que a gente está fazendo aqui agora é uma construção da história da cidade, né? As pessoas estão é, lembrando das coisas, estão conhecendo mais algo que não sabia. Então e a internet facilita muito isso, né? Então, eu acho que Brasília é essa construção e reconstrução eterna. Ela veio de um sonho, partiu de um projeto inicial, que era um projeto fechado, né? Mas que ele acabou se expandindo e hoje em dia todo mundo contribui de alguma forma com essa construção. Ele não acabou. O sim, Lúcio Costa, o Niemeyer, o JK, todos aqueles nossos pioneiros, Israel Pinheiro, eles começaram. Foi ali realmente o início, o embrião. E depois disso, todos nós continuamos construindo a cidade. E é importante que a gente mantenha também o plano original de alguma forma. Senão a gente descaracteriza a cidade, vira uma outra coisa que não é Brasília. Brasília é única, é algo realmente único no mundo e a gente luta todo dia para manter essa ideia de unicidade de uma cidade que não existe nada parecido, né? Tanto na sua história como na sua arquitetura, urbanismo e tal. Então, acho que todos nós participamos disso de alguma forma. é verdade. O Jailson está aqui parabenizando pelas lives. O Nico Chaves dizendo que chegou em 85 e se sente candango de coração. E temos um pedido aqui para falar sobre a piscina de ondas. Essa história, eu estava ontem na live sua com o Bruno e a piscina de ondas era o mais pedido também. Muita É mesmo. gente não sabe, né, a história da piscina de ondas. E aí acho que é um bom momento para a gente contar para quem está nos assistindo. A piscina com ondas ela foi a grande atração de inauguração do parque da cidade, que foi inaugurado em 78, se chamava Parque Rogério Piton Farias. Hoje em dia é o Sara Kubitschek, né? Ele mudou de nome em 87. Mas ela foi a primeira da América Latina nesse gênero, né? Com ondas artificiais. E foi um grande sucesso.
ela chegou a ser o lugar de Brasília mais visitado depois da Catedral. Chegava a ter 10 Cara, mil pessoas por fim de semana, ou seja, é muita gente. Imagina uma cidade 30 anos atrás, com bem menos sim. gente, atraía a população inteira, né? Não era pública, ou seja, era uma concessão do governo, era uma empresa privada. Então, era pago a entrada, mas sempre dava muita gente, era bem democrático, não era nenhum preço exorbitante. Então, ela foi inaugurada em 78 e ela fechou em 97, porque era um casal, né, os donos da piscina, os dois morreram, estavam idosos já, e a piscina acumulou muitas dívidas. Então ela acabou fechando e ela já estava em decadência mesmo. A frequência dela, ali, já nos anos 90, estava cada vez menor, porque Brasília já tinha outras opções de lazer, muito mais, claro, comparação a hoje não é nada, mas naquela época já tinha, e elas concorriam bastante com a piscina com ondas. Então, eu acho que ela poderia ter sido revitalizada ainda, ela não precisava fechar, mas foi uma série de fatores que acabou fazendo a piscina fechar mesmo. E ficou lá abandonada, está até hoje, palco da festa dos anos 80, de outras festas que são bem legais ali, mas ela está muito na nossa memória afetiva, porque além de ser uma piscina mesmo, tinha muita música, muitos eventos ali, ela abrigava outros tipos de eventos, por exemplo, tinha festival de patinação ali na piscina, Olha. tinha festas diversas, isso durante o funcionamento da piscina mesmo, à noite ou nos fins de semana. Então ela não era só piscina, ela era um lugar de eventos, naquela época que a cidade não tinha grandes opções, né? Ou você tinha Sim. evento no pavilhão de exposições do parque, no centro de convenções, e acabou, não tinha muito lugar. Ou na torre de TV, né? E a piscina era um desses lugares. E ultimamente, assim, nos últimos anos, tem tido algum, assim, agora não por causa da pandemia, obviamente, mas alguns eventos, né, lá na piscina, alguma dessas festas acontecendo. Uma galera, assim, nova, relativamente, assim, com a idade mais nova, voltando a ocupar esse espaço que era um dos grandes nomes aí do lazer brasiliense, né? Cheguei aí em um desses eventos, mas assim, eles mudam a cenografia, acrescentam ali algo mais vintage, mas para ter o espírito mesmo da piscina, mas enfim, acho que acredito que não é mesmo a mesma coisa. Ô, João, a gente tem aqui um pedido que eu não sei muito se. Olha aqui, ó. Falem sobre os supostos túneis presidenciais que falam que existem por toda Brasília. Existe algum tipo de túnel por Ah, baixo da nossa capital aqui? não, essa é uma lenda urbana, né? Uma das famosas lendas Ok. urbanas. Não existe. Essa lenda é o seguinte, de que fizeram os palácios, né? Tem o Palácio do Planalto, o Congresso, o STF, que eles são ligados, todos ligados por um túnel, por túneis subterrâneos, em caso de algum evento que o presidente e outras autoridades precisem fugir. Dizem que uma das lendas é que ele é ligado ao QG do Exército também, mas é uma lenda, isso não existe, nem era viável, né? Não tem como fazer. Mas é uma lenda interessante, como várias outras lendas Interessante. urbanas que existem aqui. Sim, sim, é. Mas não É, existe, não tem nenhum túnel. ah, legal. A Mica tá dizendo o seguinte, ó. O arroba piscina.doc tá fazendo um documentário sobre a piscina de ondas. Então, depois aí vale a pena conferir. Sim, eu participei E desse, eu gravei ali, bem legal. Esse documentário eu tô doido para ver. que A gente legal, gravou lá faz na parte piscina. aí. De quem que é a direção do documentário, João? São de alunos da UNB. Então, isso que eu achei Olha, mais legal ainda, porque são pessoas bem jovens, eles não pegaram de jeito nenhum a piscina com ondas. Então eles estão. É um resgate puro mesmo, é mais do que a memória afetiva, porque é algo que eles não viveram, mas é uma memória da sim. cidade, de estar resgatando esse lugar icônico para a gente. Beleza, é isso aí. Gente, para você que tá chegando agora, tô vendo que tem muita gente falando assim, cheguei, cheguei. Eu sou o Caio Rafael Marques, do Visite Brasília, e hoje eu converso com o João Amador, do Histórias de BSB, Histórias de Brasília, para a gente aí comemorar juntos esse dia que é todo nosso, de todo brasileiro, de todo candango, de todo aquele que constrói diariamente a sua história, o seu futuro nessa cidade. Brasília, que é a capital da esperança, um lugar aí que impulsiona tanta gente, tantos sonhos, tanta gente a crescer. Estava lembrando aqui do início do Histórias de Brasília, que hoje aí é um dos grandes portais, maiores portais de histórias da nossa capital. Teve início na pré-história da internet, como disse o João, mas que Pois hoje é. aí reúne
histórias engraçadas, dramáticas, emocionantes, misteriosas, para todos nós que queremos conhecer um pouco mais do nosso quadradinho. Então, se você hoje está aqui em Brasília, ou se você é brasileiro e está fora do quadradinho, solta esse dedo aí em homenagem, que 60 anos só se completa uma vez e a gente chegou aqui com muita maestria. João, o Helder lá da Square, seja muito bem-vindo, Helder, muito obrigado pela presença aqui. Tá pedindo pra gente falar da história da Disney em Brasília. Rolou essa história aí? Essa história é bem legal também. Poderia, né, ter acontecido. Aconteceu Poderia. ali poderia, quase aconteceu. Ali no final dos anos 50, o Walt Disney ele estava procurando um lugar para construir um novo parque. Já existia o Parque da Califórnia e ele queria um novo parque para a Disney. Então ele procurou vários países no mundo, o Brasil não foi o único, que tivesse um espaço e condições para abrigar esse novo parque da Disney. Então ele falou com o JK. O JK foi lá na Disney, lá da Califórnia, tem vídeos dele lá, foi com a família toda, convite do Walt Disney, se encontrou com o Walt Disney. Então ele queria que Brasília estava sendo construída ainda, ele queria que Brasília abrigasse esse parque. Mas aí uma das exigências do Walt Disney era que na região que fosse a Disney e ao redor, ela fosse regida por leis próprias dele, do Walt Disney, e não pelas leis locais. Aí o JK recusou isso, porque realmente não dava, ainda mais uma cidade que nem existia ainda, era alvo de muitas críticas, muita gente contra, não dava para ele já fazer algo e ceder para os americanos, esse espaço aqui é seu com a sua lei. Então acabou não Sim. acontecendo. Mas chegou, e essa Disney é a Disney lá da Flórida atualmente, ele acabou escolhendo lá aquele lugar. Mas poderia ter Caramba! sido, né? E ia ser interessante se tivesse a Disney aqui. Ia ser muito louco uma Disney jogada no meio do Cerrado brasileiro. Ia ser muito incrível. Mas essas foram as condições, então. As regras deveriam ser. Deveria ser um território ali extra, um território à parte do mundo, com as regras do Walt Disney. Exatamente, com as regras dele. E faz muito sentido um presidente não aceitar isso, ainda mais numa cidade que nem existia ainda, né? A chance de dar algo errado ia ser muito grande, né? Talvez se fosse hoje em dia, por exemplo, eu acho que seria possível. Com uma cidade já Sim, estabelecida, você conseguiria organizar isso melhor. Mas na época realmente ia ser um risco muito grande. sim. Caramba, aqui, ó. A Elise tá falando, nossa, já pensou uma Disney no Cerrado? Tô com você, Elise. Eu tô aqui tentando imaginar uma Disney no Cerrado. João, dentro dessas histórias, a gente tem alguma aí que seja inusitada, de engraçada, hilária, assim, que a gente consegue. Pode falar aí pra quem tá assistindo a gente? Tem uma história, um personagem, na verdade, que eu acho ele bem interessante. Ele já foi muito famoso e ele, infelizmente, foi esquecido. É um da resgate de vez em quando. É o do Damião do Jeg. Você já ouviu falar do Damião do Jeg? Nunca ouvi falar. Damião do Jeg. Damião do Jeg, que era um cara, ele era funcionário, o nome dele é Damião, funcionário do Senado ali no final dos anos 70, início dos anos 80. E ele era famoso em Brasília porque ele tinha um Jeg, que ele chamava de Jericar, que ele colocou uns elementos de carro no Jeg. Ele fez um misto de Jeg e carro. Colocou farol, placa, e andava pela cidade com o Jeg dele, ia para todos os lugares com o Jeg. Ele era muito conhecido aqui em Brasília. Era uma figura folclórica aqui mesmo. E aí, em 1980, o Papa João Paulo II veio aqui para Brasília, né, na primeira visita dele. E o Damião do Jeg quis doar o Jeg dele, o Jericara, ao Papa. Então, ele fez um grande movimento porque queria falar com o Papa, queria doar, o que acabou não acontecendo. Ele não conseguiu falar. Realmente, falar com o Papa não é a coisa mais fácil do mundo, né? E ele Sim. não conseguiu. Mas aí, ele conversando depois com outros representantes da igreja, CNBB, ele conseguiu com que o Jeg fosse doado ao Papa, né? E fosse de navio, né? Mas até ele conseguir isso, ele Caramba. fez várias manifestações com o Jeg, fez greve de fome. Ele subiu a rampa do Palácio do Planalto, naquela época podia subir, né? Não tinha grade nenhuma. Entendi. Subiu com o Jeg. Então, tem foto até você encontra na internet do Damião com o Jeg dele na rampa, lá dentro do palácio. Ele subiu o mastro da bandeira e ficou lá em cima, em protesto. Então ele ia lá e reunia todo mundo, os bombeiros iam para
para tirar ele dali. Ele fazia esse tipo de coisa. Ele se acorrentou na torre de TV também. Ele fazia esses atos mirabolantes para chamar a Revolucionário, assim. atenção. Pois é, e ele ganhava muita notoriedade. A imprensa cobria, a rádio. O Luiz Gonzaga chegou a fazer uma música em homenagem ao Damião. Você procurar, tem no YouTube, se chama O Papa e o Jegue. É a música que o Luiz Gonzaga fez em homenagem ao Damião do Jegue. Você vê assim, o nível de Olha, fama que ele chegou, uma fama sim. nacional, né? E o Jeg, ou seja, resumo da história, ele conseguiu fazer com que o Jeg fosse para o Papa, lá para a Itália. Ele foi de navio, acontece que no meio da viagem, o Jeg morreu no navio. E aí o Putz, Damião ficou mais revoltado ainda. Ele começou a fazer protesto, ou seja, ele virou essa figura folclórica mesmo. Ele acabou se mudando de Brasília anos depois, foi morar lá no Nordeste, onde era a cidade natal dele, e acabou morrendo por lá. Ele foi assassinado pelo marido de uma mulher que ele tinha um caso. Então o cara descobriu o caso e matou o Damião do cara, Jeg. E esse foi o fim trágico do Damião do Jeg, trágico né? do Daniel do Jeg. A gente teve até uma pessoa aqui, deixa eu só buscar aqui, ah, ah, o El Bueno falou, Jeg Car dá até para patentear isso. Realmente é uma história hilária. Além de adaptar aí um animal, um jegue, Pois uma- é. caramba, tipo, tentar chegar no Papa aí Ele e chegou aí ao tentar Vaticano. conseguir ir, o jegue morrer no caminho, gente, aí é muita Ele tragédia morreu pro... no caminho. Ele foi ao Vaticano, ele fez greve de fome lá, porque queria falar com o Papa de qualquer jeito, mas não conseguiu falar com o Papa. Mas ele ganhou essa notoriedade mesmo, né? Mundial até. Ele Sim, saía na imprensa. E é um cara que foi esquecido, assim. As sim. pessoas pararam de falar do Damião do Jeg. Poderia fazer parte do nosso folclore brasileiro, Damião do Sim, Jegue. exatamente. Dá um filme, né? A história Sim, desse cara, né? Quem muito sabe, né? bom. Alguém ainda faça algum dia um filme sobre o Damião. É verdade, é verdade. Ô, João, tem muita gente entrando aqui agora na nossa live. Gostaria de é, desejar para vocês aí um bom feriado também para todos nós. Hoje é aniversário da nossa capital, Brasília completa 60 anos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Visite Brasília tem uma programação aí de lives para homenagear a nossa capital. Eu estou vendo várias mensagens aqui da galera falando: ah, porque se hoje não fosse, se não tivesse no tempo do corona, estaria lá no Beirute tomando a cerveja, comendo um quibe, né? Beirute que faz parte da trajetória da nossa capital, como tantos outros, Pizzaria Dom Bosco, né? Enfim, Restaurante Roma, tantos lugares que nós estaríamos aí ocupando agora nesse feriado. Mais importante que a gente esteja em casa nesse momento, celebrando de casa, conscientemente, e aí apertando o dedo no share e compartilhando esse amor que a gente tem pela nossa capital. A gente tem aqui uma mensagem: sou de Brasília, vivo na Espanha e cada ano me conecto durante todo o dia com vocês, para de alguma maneira estar perto da minha cidade. Beijos e parabéns à capital e aos moradores. Beijo, meninos. Um beijo, então, para toda a Espanha aí, para quem está nos assistindo, longe de Brasília, tem gente de Pernambuco também, sentindo saudade da terrinha. Hoje é o dia 60 anos da nossa capital, Brasília, que chega aí com maestria aos seus 60 anos, esperando os próximos 100, os próximos 60. Nossa capital da esperança, que recebe tanta gente de asas abertas. Hoje aí tem um dia inteiro para receber as suas homenagens. Então compartilha com a gente, solta o seu amor e o seu carinho nos seus stories, marca o Visite Brasília, os stories, histórias de Brasília, perdão. Vamos aí comemorar em dose dupla esse aniversário que tá muito bom. João, e pra gente, infelizmente, a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas nossa live foi um sucesso. Tem Muito muita gente com legal, a o gente pessoal aqui. participando, né? Pra caramba, tem muito comentário. Eu nasci aqui. Tem aqui a Adriana que acabou de comentar aqui, ó. Vamos mergulhar no lago. Tem a Vila Mauri e muitos objetos incríveis deixados às pressas pelos trabalhadores da vila. A gente falou sobre a Vila Mauri no início da live. É. Essa live vai estar disponível, você pode assistir ela depois que acabar aqui. E antes da gente ir para a próxima, para a última pergunta, assim, homenagem, João, gostaria de avisar, o História de Brasília está apoiando aí esse momento, né? Hoje, às 19 horas, o maior aplauso do mundo. Eu vi ontem na live você e o Bruno falando que a gente vai tentar entrar aí no Guinness, vamos tentar entrar no Guinness. Pois Saia na é. sua janela, aplauda a nossa cidade, vamos comemorar, porque Brasília merece, né, João? Sim, deve. A gente falando até do Guinness, deve.
Eu não sei se eles têm algum jeito de medir isso, mas devem estar pensando, né? De, de, Sim, de aplausos em um lugar só, em uma cidade só, né? Não sei como eles mediriam, mas vamos tentar, né? Dá para se inscrever lá. Tem todo sim. mundo gravar alguma coisa, a gente faz um mapeamento, não sei, vamos inventar, vamos entrar no Guinness de novo. A gente já Vamos entrou no Guinness entrar. com a pirâmide na moto, sabe a pirâmide com homens em cima de uma moto só que Sei. ela todo 7 de setembro, ela já entrou para o Guinness 2 vezes, como o maior número de pessoas em cima de uma moto só. Hoje em dia o recorde não é mais Caramba. dele, já foi batido, mas já foi 2 vezes. Olha Aquela é aí. uma invenção aqui de Brasília. Ele é lá da Polícia do Exército, do BPEB, e é uma estrutura que você coloca na moto, uma estrutura de ferro, e as pessoas vão subindo nela, né? E ela foi invenção de um dos militares dele, porque é uma engenharia complexa ali, você conseguir colocar Absurdo. tanta gente em cima de uma moto. Então o cara inventou aquele negócio ali, fez, desenhou e deu certo. É verdade. É isso mesmo. Brasília, né, surpreende aí. As pessoas, os meus pais falam muito que as pessoas que moram em Brasília são guerreiras por conta do clima. É muito, as pessoas, é lindo viver em Brasília, é maravilhosa, uma cidade maravilhosa, mas a gente passa por um momento de adaptação. Com o clima, passa adaptação na época da seca, a gente rala pra caramba, a gente sofre, nariz sangra, seca olho, mas a gente não desiste de morar nesse lugar que é fenomenal. Morar em Brasília é uma das coisas mais Sim. incríveis que a gente pode ter aí nesse dia a dia. Eu tô sentindo muita falta agora nesse momento de quarentena. Dia ali, eu tô vendo que tem um perfil aqui, que já vou ver quem é. O BSB Sunset tá aqui com a gente desde o início da live, falando aí do Lago Paranoá. Gente, o Lago Paranoá é uma das coisas mais belas que Brasília tem, assim. Tem vários parques, né? O Ermida, o Parque das Garças, enfim, os próprios piers mesmo que dão aí no lago, vários piqueniques que são feitos à beira-lago, o Lago Paranoá quem refrigera, né, traz esse ar mais puro para Brasília, Sim. o nosso pequeno mar aí, lançado no meio da cidade. Então, depois que tudo isso passar aí, a BSB Sunset está convidando o João Amador, a gente do Visit Brasília, para dar um passeio no lago com eles, para acompanhar um pôr do sol maravilhoso. Então, se você não conhece a história do nosso lago, é importante porque o Lago Paranoá faz parte. Eu conversei com a Niédia sobre a lenda do Lago Paranoá, esse lago, enfim, que tem tanta história, tem tanta coisa debaixo dele, né? Tem mais história debaixo do lago que em cima do lago. Tem, sim. Então, E uma curiosidade do realmente lago, que o lago ele é pré-histórico, ou seja, já existia um lago natural ali antes, mas milhares de anos antes. Então, quando a Missão Cruz, que mapeou aqui o local para ser o futuro Distrito Federal, eles viram que ali já tinha sido um lago, assim, geologicamente. E poderia ser um lago de novo, com o represamento do Rio Paranoá. Então, o lago já estava planejado desde o início mesmo. O próprio projeto do plano piloto, o concurso do plano piloto, que o Lúcio Costa foi vencedor, ele já previa o lago. Então, todos os projetos já tinham, o lago já estava demarcado e teria que levar em consideração um futuro lago artificial ali. Mas é um lago que já existiu milhares de anos atrás e voltou a existir agora, né? olha aí. Ô, João, sobre a Praça dos Cristais, eu tô vendo aqui já acho que é a quarta, quinta pessoa que fala Praça dos Cristais, Praça dos Cristais. O que a gente pode falar aí sobre esse ponto turístico, esse cartão postal, né? Fiquei num lugar tão privilegiado ali, o setor militar urbano, né? Um lugar tão É, amplo ali, tão lindo, Teatro Pedro ele é Calmon, muito lindo. bonito, né? É assim. Que ali é um projeto paisagístico do Burle Marx, um dos melhores que ele já fez. É muito bonito mesmo, muito bem conservado, né? Sim, Você é um lugar é um lugar prazeroso de passear, de passar ali à tarde. Então ele faz parte dos grandes. Eu acho que ele não é tão visitado quanto poderia. Até acho que o acesso é um pouco mais difícil também, né? Tá ali no setor militar urbano, não é tão central, mas é uma das praças das minhas preferidas também. Projeto do Burle Marx. sim. É um lugar incrível ali, todo aquele complexo, né? Agora eu Sim, não sei, é concha acústica que chama? Eu conversei com o Juan Hermida esses aquele dias, lado do aquela QG, né? concha em frente. Sim, Sim, que que lugar ali é lindo. projeto do Niemeyer. Aquela obra que ele chama a espada é uma referência à espada do Duque de Caxias, que é o patrono do Exército. Então, se você vê aquela concha, e ele tem um obelisco ali também perto, é aquela empunhadura da espada, né? Da espada Sim, que
Então, a ideia da concha é isso, é reproduzir a espada do Duque de Caxias. Entendi. Travou um pouquinho aqui o final, mas deu para entender. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Ah, o Marcelo Sobreira tá dizendo assim, ó, vendo vocês na live, ouvindo aqui a música do Surfista do Lago Paranoá do Nath Roots. Nath Roots aí, né, que faz parte dessa lista de artistas, de bandas triunfais da nossa capital. A gente ainda vai falar muito sobre arte no dia de hoje. E, João, para a gente então finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria de deixar essa parte aqui aberta para você homenagear também o nosso quadradinho, homenagear aí os 60 anos da nossa capital, para todas essas pessoas que ficaram com a gente até aqui, até agora. Bom, deixo aqui o meu amor incondicional por Brasília e os parabéns pelos 60 anos, que eu acho que também essa forma de comemorar já está sendo histórica, porque a gente está Sim, descobrindo, por mais que a gente está deixando de fazer coisas são feitas nas comemorações, que é ir nos espaços públicos, encontrar, a gente está encontrando novas formas, como as lives, por exemplo, de interagir com a população. Então eu estou achando isso sensacional também. Eu nunca tinha participado de live até poucos dias atrás com essas lives comemorativas. E é algo que eu estou sim, gostando muito. Seja uma é muito descoberta que talvez legal. a gente não tivesse feito se não fosse a pandemia. Ela É tivesse sendo verdade. feita de outra forma, né? E as pessoas participando, tendo mais conhecimento, a gente compartilhando também as coisas. Então eu acho que esse é um dos males que está vindo para o bem também, né? A gente Sim, conseguir comemorar, concentrar esforço de comemoração em formas alternativas vão gerar bons frutos no futuro também. Então, eu acho é que verdade. essa é uma forma também de Brasília se reinventar, né? Brasília é criatividade, é esforço, mas ela é Sim, improviso, né? Imagina você construir uma capital em 1000 dias sem improvisar muita coisa, que quase tudo foi improvisado e deu certo no fim das contas. Então você junta competência, talento, improviso para conseguir superar algum obstáculo. Isso é Brasília. Isso é o que a gente faz também todo dia. Eu acho que essa é uma grande herança que os nossos pioneiros deixaram para a gente. é verdade. João, muito obrigado pela parceria. Gostaria primeiro de agradecer a parceria do Histórias de Brasília com o Visite Brasília. Eu estou no Visite Brasília, como você sabe, há bem menos tempo, então estou conhecendo você agora, por exemplo, a gente está trocando essa ideia. Muito obrigado pela parceria, em nome do Luiz Obrigado pelo também, do Visite convite. Brasília. A gente está aqui, hoje é um dia especial para a gente que carrega Brasília no nome aí do nosso Instagram, é um dia onde muitas pessoas vão entrar nos nossos perfis para querer homenagear, entender mais a nossa história, entender mais um pouco do que a gente tem reservado aí para o Brasil. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mais e mais sucesso para Histórias. Que vocês possam aí levar essas histórias engraçadas, emocionantes, hilárias para o nosso Brasil inteiro, para o mundo. Como tem gente da Espanha assistindo a gente aqui, pessoas do Nordeste, pessoas de outros lugares mesmo, acompanhando a nossa programação. Então, muito obrigado, obrigado mesmo Legal. por ter Obrigado, aceitado esse obrigado. desafio. E vamos que Adorei. vamos, Vamos né? Como você fazer mesmo outros, né? falou. Isso, como você mesmo falou, agora é o momento de se reinventar, o momento de conversar digitalmente com a audiência, levar aí, responder dúvidas, levar informação, tirar dúvida. Então, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Eu me coloco à disposição aqui com o Visite Brasília para o que o Histórias precisar, a gente está aqui. Legal. Obrigado, Caio. Obrigado, Luiz. Todo mundo do Visite Brasília. Obrigado, pessoal que acessou aqui, está mandando comentário, pergunta. Muito legal. Obrigado mesmo e parabéns, Brasília. E 19 horas, o aplauso, hein? Não esqueça. E 19 horas, filmem. maior aplauso. É, Isso, grava, faz stories. A gente vai estar grava. transmitindo ao vivo o aplauso aqui do Visite. Ah, muito Então, bom grava fazer os isso seus também. Marca a stories e hashtag lá, marca. aplausos para Brasília. Valeu, pessoal. Isso Até mesmo. mais. Valeu, João. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que live incrível! Muito bom, muito bom. João Amador, do Histórias de Brasília. A gente falou sobre piscina de onda, sobre o foguetinho do Parque Ana Lídia. Para quem está perguntando, essa é a caneca do foguetinho do Parque Ana Lídia. Está disponível lá na nossa lojinha no visitebrasilia.com.br. Ralph Braga, tem outras peças também. Tem calendário não, perdão. Tem pequenas peças, tem caneca, tem imã. Então, assim, hoje é o dia do aniversário da nossa capital.
corre lá no nosso site www.visitebrasilia.com.br e veja o que tem de presente lá no na nossa lojinha, tá bom? Gente, eu vou dar uma pausa agora, são 10h44, mas 11 horas eu tô de volta, daqui a 15 minutos, para conversar com Danilo Barbosa, arquiteto e designer gráfico da nossa cidade. Você com certeza já viu as plaquinhas do Danilo Barbosa espalhadas pela nossa capital, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a 15 minutos, porque hoje vão ser 7 lives e a gente vai estar aí uma atrás da outra, trazendo informação, trazendo notícia, falando da nossa capital, parabenizando Brasília pelos seus 60 lindos anos de trajetória. Então, para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigado. Essa live vai ficar disponível já nos nossos stories e já, em 15 minutos, eu volto com Danilo Barbosa para a gente embalar esse dia de comemoração do 60º da nossa capital. Todos vocês que ficaram comigo até agora, muito obrigado pelas perguntas, pela audiência. Vocês são fenomenais. Até já, hein? 15 minutos, o tempo de uma água e voltar aqui para a comemoração da nossa capital. Tchau, tchau.